para os nossos corações. No antigo Israel, os escravos hebreus, eles pagavam as suas dívidas através do trabalho. A força, os sonhos, toda a vida era dedicada ao seu Senhor. Em Êxodo, capítulo 21, nós vemos uma determinação divina, uma determinação dada por Deus, que os escravos fossem libertos no 7º ano de serviço. Quando você adquirir um escravo, um homem hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º ano, ele sairá livre, sem pagamento. É o que diz o verso 2 do capítulo 21. Quando nós olhamos para esta verdade, alguns escravos, olha para mim, alguns escravos se apegavam tanto com o seu senhor, com os seus senhores, que eles poderiam optar de sair livre ou não sair. Tinha escravo que amava tanto o seu senhor, que eles não queriam sair mais de debaixo do senhorio do seu senhor. Ele optava a dizer, eu não quero ser livre, eu quero continuar trabalhando. Porque ele vivia, ele sonhava, ele trabalhava, mas alguns desses escravos, eles esperavam que o dia do jubileu, o dia da liberdade nunca chegasse para eles. Eles eram escravos, mas eles se sentiam como livres e não queriam sair da casa de seu senhor. Então Deus, ele impõe uma ordem na sua lei, porque diz, é a lei acerca dos servos, e que Deus dá a Moisés, para Moisés passar para os senhores que adquirissem um escravo, um servo, que ele comprasse um servo. E esse servo, quando ele amava o seu senhor, ele poderia optar por voluntariamente não sair da escravidão do seu senhor até o final da sua vida. Tem escravo que ele não queria voltar para a liberdade, sair do senhorio do seu senhor. E com isso, com um sinal de entrega total ao seu senhor. Quando esse escravo não queria sair de debaixo do senhorio daquele senhor que o adquiriu, que o comprou, ele então agora terá que fazer um ritual. Ele vai ter que chegar para o seu senhor, dizer, eu não quero mais sair. O seu senhor pegava ele e ia até os juízes da cidade e pedia para que ele colocasse ele no umbral da porta, na entrada da porta, e ali pegava uma sovela e furava a orelha desse escravo. E então esse escravo passava a servir o seu senhor, ele se entregava totalmente ao seu senhor. O texto menciona para nós, o Senhor levará ao juiz e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha. O senhor desse escravo pega uma sovela e fura a orelha desse escravo, e ele o servirá para sempre. Quando nós observamos esse texto de Êxodo capítulo 21, verso de número 6, o escravo de orelha furada
simbolizava ou simboliza uma união de serviço e amor. Quando nós olhamos para esta realidade, esta verdade, nós vemos que Deus, ele nos convida através de seu Filho Jesus para servirmos a ele como servos. Percebe que esta servidão é oposta da escravidão. A servidão é oposta da escravidão que exaure as forças humanas e em causas alheias. Percebe? Que nós entregamos-nos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele pagou a nossa dívida, o nosso jubileu foi pago. Nós somos livres, as nossas dívidas foi paga quando ele foi oprimido, ferido pelos nossos pecados. Ele nos oferece a opção de servi-lo livremente. Não precisamos de uma orelha furada como um símbolo de servir por amor. Nós temos um coração circuncidado, um coração que se entrega para servir por amor. Quando nós observamos, nós percebemos que Jesus, ele nos tornou livre quando a nossa dívida foi paga. Esse é o que oprime, encarga de culpa, infidelidade, o aprisionando a alma do ser humano. Percebe que em serviço de liberdade, Jesus é a nossa liberdade. Quando Jesus, ele cita em João 8, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem o poder de nos libertar. Nós não precisamos realizar grandes obras, nós não precisamos ajuntar exorbitantes quantias, porque já foi paga a nossa liberdade. Nós somos livres, nós fomos libertos pelo sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele está no caminho, em destino ao Gólgota. Quando ele chega no Gólgota, ele dá o brado, dizendo: está consumado, está pago, está feito. Ele está dizendo para nós: vocês são livres, vocês têm a oportunidade de me servir livremente. Vocês já não são mais escravos dos seus pecados. Vocês já não é mais escravo da sua própria vida. Vocês são livres. Vocês foram libertos. Vocês já foram transformados. Percebe que nós, quando escaneamos em ser o melhor ou o mais belo, eu sou o melhor, eu sou o mais belo, o martírio desta liberdade não é nosso, mas é de Deus. Foi Deus que martirizou o seu Filho para nos dar a liberdade. Nós somos livres. Eu vou repetir: nós somos livres. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Algumas pessoas ainda não entenderam que elas são livres. É nesse plano eterno e por vez incompreensível, ele estabelece um novo conceito de servidão, onde
liberdade é a moeda. A liberdade é a moeda. Esse conceito eterno, ele nos mostra que nesse plano eterno, por vezes incompreensível, as pessoas às vezes não compreendem, mas ele estabelece um novo concerto, um novo pacto, um novo começo de servidão, aonde a liberdade é a moeda que foi paga. Quando o diabo tenta nos oprimir, devemos olhar para a moeda chamada liberdade. Você já foi comprado e você tem o direito de levantar a moeda e dizer: sou livre, não sou mais escravo, não sou escravo do homem, não sou escravo do governo, não sou escravo de autoridades, não sou escravo de religião, não sou escravo da lei, eu sou servo do Deus Altíssimo, porque eu já sou livre. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu sou livre? Glória a Deus. Percebe? Que é muito simples, querido. É muito simples. O céu pagou a nossa dívida. O céu pagou a nossa dívida com o inferno. Você não deve mais nada para o diabo. A sua dívida foi paga. Pastor, mas o meu nome está no Serasa. Mas a dívida dos seus pecados já foi paga. Você não deve mais nada para o diabo. O diabo diz que a sua alma é dele, mas a sua alma pertence unicamente, exclusivamente a Jesus. O teu Senhor não é o dinheiro, o teu Senhor não é Mamon, o teu Senhor não é Azera, não é Acabe, não é Jezabel. O teu Senhor se chama Jesus de Nazaré. Foi ele que te comprou, foi ele que te comprou, foi ele que te resgatou, foi ele que te deu o direito de liberdade. Glória a Deus. Percebe que nós já não pertencemos mais ao domínio do mal. O mal já não tem mais poder sobre a nossa vida. Foi embora a nossa culpa. Ele tomou a nossa culpa. Nós somos os cheiros, nós somos cheios de defeitos, mas ele pagou pelos nossos defeitos. Ainda, queridos e amados irmãos, ainda assim, nós somos amados como incondicional amor. Ele nos ama incondicionalmente, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos. Aqui dentro dessa casa não tem ninguém perfeito. Tem crente que bate no peito e diz: eu sou perfeito. Nós não é perfeito. O pastor que prega para vocês aqui hoje não é perfeito. Mas mesmo assim, ele me ama com os meus defeitos. A pessoa que você se relaciona é pessoa cheia de defeitos, mas mesmo assim você ama ela. Quando nós casamos, aqui os irmãos casados entendem. Você casou com uma mulher imperfeita. Você casou com um homem imperfeito. Você sabia disso? E as imperfeições não é no namoro que se revela, irmã Cleide. As imperfeições se revelam depois que está junto. Aí você olha e fala: ai, dessa eu não sabia não. Por quê? Porque, pastor Carlos, quando namorava era uma coisa. Você só via beleza. Não mostrava a carranca. Nossa, que lindeza. Mas quando se despiu, você viu as cicatrizes que carrega. Você percebeu
percebeu que a pessoa que você se casou e a pessoa que mora debaixo do mesmo teto que você está é imperfeita, mas mesmo assim, com os defeitos dela, você ainda olha na cara dela e na cara dele e diz: eu te amo. Só que Deus, apesar dos nossos defeitos, e Ele já sabia, Ele nos ama com amor incondicional. Ele olhava para nós e diz assim: você é pecador, mas eu lhe amo. Você é rebelde, mas eu lhe amo. Você é escravo do pecado e do mal, mas mesmo assim eu te amo. Se antes o simbolismo da escravidão voluntária era a orelha furada, a nova aliança é um coração circuncidado, renovado, inteiramente entregue ao reino de Deus. A palavra de Deus diz, João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Quantos é livre para levantar a mão e dizer: eu sou livre? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que a cruz é a ponte. E se eu puder dar um tema, o meu tema é esse: a cruz é a ponte para a liberdade. A cruz é a ponte que nos faz atravessar o abismo que nos separa dele, o abismo que nos separa da liberdade que nós temos nele. A cruz é a ponte que nos garante a entrada em um novo reino de liberdade. Quantos já pegaram a sua cruz aqui? Deixa eu ver. Foi Jesus quem disse, irmão, Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma o quê? Toma o quê? Ele está dizendo assim: quer ser livre? Toma a cruz. Quer ter liberdade? Toma a cruz. Ô, Jesus, deve tomar uma aguinha aqui, né? Há muitas pessoas que querem liberdade, mas elas não tomaram a cruz. Elas não pegaram a cruz. E a cruz é a ponte que nos garante a entrada em um novo reino de liberdade. As pessoas lá de fora, vou falar de lá, daqui de dentro não, só lá de fora. As pessoas lá de fora têm um ar de liberdade, entre aspas. Elas têm um ar de liberdade, pratica todo tipo de mal e diz assim: a gente é livre. Elas pensam que são livres, mas na verdade são escravas. E só existe um que pode nos libertar e nos dar a liberdade. Ele se chama Jesus de Nazaré. Hoje ele quer te dar essa liberdade, você que está sendo escravizado pelo mal. Percebe que no mar do esquecimento, nada, olha para cá, nada em nós é suficiente para nos reconciliar com Deus. Nada que nós façamos é suficiente para nos reconciliar com Deus. Apenas em Cristo receberemos a grande dádiva da sua justiça. Se Ele é justo e habita em nós, nós tornamos justo naquilo que somos nele. Logo muito mais agora, Romanos 5,9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somente quem já foi justificado recebe o livramento da ira de Deus. E é João que está no Jordão pregando, dizendo assim: ei, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele está mostrando, gente,
Quer ser justificado? Vocês têm que receber o batismo. Vocês querem fugir da ira? Vocês querem se afastar da ira? Vocês não querem receber a ira? Vocês precisam ser justificados por Ele. A verdade, queridos irmãos, não precisamos temer a culpa. Não precisamos temer a culpa. Ele nos faz livre, Ele nos torna livre. Tudo que precisamos é receber a promessa em nós ser e prosseguir confiando nele, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos resgatou das trevas para a luz. Isaías diz que a luz resplandeceu nas trevas e o povo não conheceram a sua luz. Jesus diz: eu vim para os meus, mas os meus o rejeitou. A luz faz a diferença nas trevas. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Eu mesmo, olha o que ele vai dizer em Isaías 43, 25. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe qual é o problema? O problema não é Deus, o problema é o ser humano, irmão Roberto. O ser humano que lembra de tudo de mal que você faz. Agora Deus, quando te perdoa, Ele está dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E por amor de mim, não é um amor seu, é por amor dele mesmo. Ele não lembra mais dos teus pecados. Dos teus pecados ele não lembra. Por quê? Porque quando Deus olha, quando você peca, ele não vê o teu pecado, ele vê o sangue de Jesus na tua vida. Por isso ele não lembra mais dos nossos pecados. Então olha para mim, por favor. Quando alguém cair ou você pecar um dia, que Deus te livre de pecar, se você pecar e o diabo ou alguém dizer: acabou para tu, não acabou não, porque Deus disse: sou eu que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados eu não lembro. Olha para cá, se fosse no Antigo Testamento, quando alguém pecava, Deus fulminava. Só que agora nós estamos no tempo da graça. Deus não mata mais quem peca. Deus não ira mais com quem peca. Porque quando nós pecamos, o sangue de Jesus nos cobre. E quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, não vê o nosso pecado. Ele vê Jesus na nossa vida. Ele vê Jesus na nossa vida. Ele vê Jesus na sua vida. Ele vê Jesus na tua vida. E a Bíblia que diz... Porque Paulo diz que ele intercede por nós, pastor Zé Roberto, com um gemido inexprimível. João 16, Jesus disse que aquele Consolador, ele nos ensinaria tudo. Olha para cá, João 15, 14, 16. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria. João 16, ele diz assim: olha para mim. E aquele Espírito vos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Então Deus não vai irar quando eu vou pecar, quando eu peco. Deus olha para Jesus, a ira já foi derramada em Jesus. É lógico que ele não está me dando liberdade para continuar pecando. Ele está dizendo: não, eu vejo o sangue de Cristo em vocês, mas eu não estou dando liberdade para você pecar. Tem gente querendo liberdade para pecar, e a graça não é liberdade para pecar, é liberdade para vencer o pecado. Tem gente querendo usar da liberdade para pecar, tem que tomar vergonha na cara. Mas olha para cá, ele disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados não lembro. É ele que está dizendo, não é o pastor Ezequias que está dizendo.
se Deus falou que não lembra mais do nosso pecado, está falado. Ele falou, está falado, irmão. Aí o povo vai para a internet, ó, você pecou, vai morrer, hein? Vai não, mentira. Deus te dá a opção de você se arrepender do seu pecado. É uma coisa. Sabe o que nós precisamos fazer? Olhar para a cruz. Olha para a cruz. Eu vou repetir, olha para a cruz. Em Cristo, olhando para a cruz, em Cristo nós recebemos a vitória. Porque Ele nos diz, foste justificado pelo meu sangue. Aleluia. Clamar-te-ei, chamar-te-ei para a liberdade. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Tem muita gente que deixou de olhar para a cruz e está metendo sobre o velho jugo da servidão, da escravidão. Jesus nos liberta para uma nova vida e essa liberdade nos dá constante alegria. Ele nos dá uma paz que não se encontra em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Quanto à culpa e o pecado que tentarem nos escravizar, olha para a cruz e diz: pecado, não sou mais o teu escravo, eu estou olhando para a cruz de Cristo, porque foi na cruz que ele te venceu, foi na cruz que ele venceu o diabo, o império da morte. Olha para a cruz. Não deixa que nada te escravize. Olha para quem está perto de você e fala: se o pecado lhe ameaçar, para tentar te escravizar, olhe para a cruz. Os vícios querem te escravizar, olha para a cruz. A enfermidade quer te escravizar, olha para a cruz. Pastor, mas eu estou doente. Mas Jesus diz assim: ele tomou sobre si todas as suas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nada que tenta nos prender, nos parar. Nós temos que olhar para a cruz. Diante da situação da sua vida, olhe para a cruz. Não tira os olhos da cruz. Olhe para a cruz, porque foi na cruz que ele venceu. E é pela cruz que nós também venceremos. Alguém aí para dar glória a Deus, irmão? Você está aí? Olhe para a cruz. Eu sei que a mensagem da cruz se tornou tão banal hoje. Mas a vitória que nós queremos, nós só obteremos ela olhando para a cruz. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Nela Jesus deixou o seu e o meu pecado. Ele venceu o pecado na cruz. Lá ele nos resgatou para uma nova vida, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi lá na cruz. Olhe para a cruz. Terceiro, a orelha furada. O escravo tinha que furar a orelha. Imagina os servos israelitas andando no meio do seu povo com a orelha furada, sem emitir nenhum som ou gestos, sem alardes,
Todos o identificavam e diziam: eis aí um escravo, quem é o seu senhor? O escravo lá vai andando com a orelha furada. Era nítido. Todas as pessoas viam que ele tinha dono. Ele lá vai andando pelas ruas da cidade e alguém está dizendo: ei, eis aí, tu é escravo, né? Estou vendo sua orelha furada. Quem é seu senhor? Assim se faz o cristão. As suas obras revelam quem é o seu Senhor. Eu sei que ninguém deu glória, mas vamos lá. Assim se faz o crente. As suas obras revelam quem é o seu Senhor. As pessoas têm que ver você andando, mas você não está com a orelha furada, você está com o coração circuncidado. As pessoas olham e falam: esse homem é do Senhor, esse homem é crente, esse homem é homem de Deus, esta mulher é mulher de Deus, ele tem um Deus. Aleluia. Paulo vai escrever dizendo: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, olha para mim, Gálatas 2:20. Paulo andava e as pessoas o identificavam: esse aí tem um senhor, esse servo aí tem dono. Se você não gostou do Novo Testamento, eu vou para o Velho, vou para o Antigo Testamento. Lembra do profeta Eliseu? Lembra de Eliseu? Profeta? Quando Eliseu vai passando, a sunamita recebe em sua casa para alimentá-lo. Em seu comportamento, chamou a atenção dela. Por causa do comportamento, em 2 Reis 4:9, ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele não tinha orelha furada, mas ela olhava todo dia que ele passava na porta da casa dela, ela ficava debruçada na janela olhando para a vida dele. Ele passava talvez de cabeça baixa, nem dava: rapaz, oi, irmã. Porque naquele tempo o homem não falava com a mulher. E ela só de tucaia na janela olhando. Tá igual aquelas pessoas sem ter nada para fazer. Só na janela olhando a vida dos outros. Ó, isso aí não faz nada dentro de casa, hein? Só fica andando, ó. Só fica nas esquinas falando dos outros. E ela tá lá na janela olhando pro Eliseu. Eliseu passa todo de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Aí um dia ela falou assim: mozinho, vamos fazer um quarto para aquele homem? Vamos botar uma mesa, uma cama, um candeeiro. Porque ele passa todo dia, aquele homem, eu quero trazer ele para dentro de casa. A vida dele é diferente. Ele é um santo homem de Deus. O mundo tem que olhar para você e dizer: ele é um santo homem de Deus. O mundo tem que olhar para a sua vida, irmã, e dizer: ela é uma santa mulher de Deus. Oh, glória! Aleluia! Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, glória! Levante a mão por um segundo e dá glória a Deus. Ora bacanda lá baixando e canda lá baixaia. Levante a mão quem pode adorar a Ele nesta noite. Abre a cama, chebe, nebe, aço e arahai. Amabasto e mandarabia, subendei. O servo de Cristo, irmão,
Deixa a sua marca por onde passa. Ei, vai doer. Você tem que deixar a marca lá na onde é que você trabalha, meu filho. Você tem que deixar a marca lá nos teus vizinhos. Os vizinhos olham para você, chamam você de fofoqueira. Você tem que ser santo lá, mostrar que você é mulher de Deus. As pessoas da sua escola têm que olhar e dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus. Vamos deixar a nossa marca onde passamos. As pessoas, até depois que tu morrer, tem que dizer: rapaz, que cara era bom, hein? Era crente. O Eliseu era tão santo que até depois de morto o cara opera. O povo está numa guerra aí, mataram o soldado, pegaram o soldado, jogou lá na vala onde Eliseu foi enterrado. Caiu, tocou no osso, o cabo levantou. Aonde ele passava, deixava a sua marca. Aonde você passar, deixa a sua marca. Deixa o seu caráter falar por você. Glória! Tem glória a Deus aí ou já acabou, irmão? Oh, aleluia! Nós fomos libertos da escravidão. Saiba que Deus te ama e te convida para segui-lo hoje. Ele pagou a sua dívida. Ele livrou-o do inferno, perdoando toda a sua culpa. Ele te chama para algo novo e melhor, para a liberdade, uma condição que o mundo jamais pode te proporcionar. Uma paz que nada pode comparar. Ele tem coisas grandes para você. Ele tem coisas grandes para você. E ninguém fala nada. Ele tem coisas grandes para você. Ele tem coisas grandes para você. Ele tem coisas grandes para você. Ele te chama para a liberdade nesta noite. Ele te chama para a liberdade nesta noite. E agora, até agora ninguém entendeu. Ele te chama para a liberdade nesta noite. Fica de pé, por favor. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Quem aplaude teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram somente teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, toda a história tiveram ser momentos humildes. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem
aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu, Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história pouco se interessam nem saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Que você só lembra quando o mar abriu, Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história pouco se interessam neles, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza uma história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história.
encerro aqui. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Jesus tem algo novo para você. Ele tem uma nova condição que o mundo jamais pode te proporcionar. Eu queria, fechando aqui, perguntar para você que quer hoje fazer uma aliança com Deus. Você quer sair do estado de escravo para servo livre. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e hoje você ouviu esta mensagem, você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, a igreja vai orar por você. Tem alguém, você da live, você do rádio, você que está aqui no templo, o apelo é para você. Tem alguém para Jesus hoje?